Mas tem gente que vive de misericórdia e de misericórdia. Ela pega essa primeira misericórdia que se renova a cada manhã, que deveria ser usada para a salvação, e coloca para as burrices, para as besteiras, para as escolhas erradas que fazem. Então, todos os dias, o que a vida dela precisa? De uma borracha. No final do dia, para apagar tudo que ela fez de errado durante o dia. Sabe o que vai ter escrito a respeito dela? Nada. Porque o que escreveu de manhã, Deus tem que apagar de tarde. Vamos dizer que você falasse assim comigo: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. Quem é seu pai? E eu falasse para você assim: meu pai é Deus. O que iria parecer a você essa frase? Tenta imaginar agora. Iniciamos uma conversa, aliás, nos conhecemos pouco, e você vira para alguém e diz assim: pô, quem é seu pai? E aí a pessoa diz para você: e cara, meu pai é Deus, o Todo-Poderoso. Meu pai é Deus. O que você pensaria a respeito dessa pessoa? Pare e pense. Tente aí. O que será que esse cara está querendo dizer? Meu pai é Deus. Deus é pai de todo? Sim ou não? Não. Não. Deus não é pai de todo mundo. Porque está assim de gente que não se sente filho. Está assim de gente que não se comporta como filho. Uma das coisas que faz com que um filho seja reconhecido é a similaridade que ele tem com o pai. Então Deus está dizendo: filho meu, nunca esqueça quem é seu pai. Você está com dinheiro? Seu pai é Deus. Você está sem dinheiro? Teu pai é Deus. Você está doente? Teu pai é Deus. Você está são? Teu pai é Deus. Você está cheio de gente do seu lado? Teu pai é Deus. Você não tem ninguém, acaba o culto, você vai embora sozinho, ele ainda é seu pai. Quando você reconhece quem é seu pai, seja franco, parece que você ficou meio soberbo. Está falando que seu pai é Deus? Por quê? Não, estou falando porque eu me sinto filho dele. E eu me sinto filho dele em qualquer situação. Você acha que isso é simples, né? Vamos lá. João está no Jordão. Jesus vem ao batismo. Quando Jesus é batizado, uma voz fala com quem? Duas pessoas precisam ouvir isso claramente. O indivíduo que está preparando o caminho, esse alguém quem era? João Batista. E o outro que precisava ouvir isso? Quem? Jesus. Jesus não está num corpo humano? Sim ou não? Então ele vai enfrentar dificuldades humanas, sim ou não? Então Deus, para o Jesus homem, diz o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho. Precisava falar isso para Jesus? Provavelmente não. Mas precisava deixar isso como um exemplo para mim e para você. Para quando você estiver passando uma dificuldade, quando você se sentir sozinha, quando a situação ficar feia, quando tudo parece dar errado, quando ninguém está do teu lado, quando a enfermidade chegou, certo? Quando a calamidade bateu à sua porta, você tem Deus como Pai. Você quer ver como é que isso é complicado? Jesus termina o batismo e vai para onde? Para o deserto, para ser. A tentação se inicia com a frase: se tu és. Bom, vamos voltar à frase anterior. Este é meu filho amado, em quem eu tenho. Ponto. Afirmando. O diabo faz o quê? Troca a afirmação por uma interrogação, a certeza pela dúvida. Se tu és o, como se eu sou?
Porque se o diabo convencer você, como tentou convencer Jesus, de que você não é filho, de que Deus não é seu pai, você vai estar em sérios problemas. Então ele está dizendo: filho meu, se aceitarem as minhas palavras. Estranho, né? Quem está dizendo isso é Deus, sim ou não? Sim ou não? Isso. Nós estamos trazendo essa conotação. Se aceitar as minhas palavras. Se aceitar. Ou seja, você tem a possibilidade de recusar. Se você aceitar as minhas palavras, tá certo? Nem tudo aquilo que os nossos pais, nem tudo aquilo que as pessoas com muito mais experiência nos diz, que se nós evitarmos, vamos evitar uma série de problemas, vamos evitar uma série de transtornos. Nós nem sempre estamos dispostos a aceitar. Deus poderia nos obrigar, mas não é assim que funciona. Ele diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Olha só, a palavra você aceita, os mandamentos você esconde. Os mandamentos, as minhas palavras e meus mandamentos, primeira pessoa. Deus está dizendo: se você, certo, aceitar as minhas palavras e esconder os meus mandamentos. Você só usa essa expressão esconder normalmente sobre duas situações. Você só esconde normalmente duas coisas. Para você esconder algo, uma, ele é muito valioso. Duas, ele é muito vergonhoso. Para você esconder alguma coisa, ou é muito dinheiro, ou é algo de muito valor, ou é algo de muita responsabilidade, que tem valor para você, é uma foto, é um objeto, é alguma coisa que ela é valiosíssima. Então ela não fica no alcance das crianças, ela não fica para qualquer pessoa ver, ela não fica em qualquer lugar, é numa gaveta, é por trás de alguma coisa, é dentro de uma bolsa, dentro de uma sacola, é dentro de um cofre, é num banco, é assim. Ou então ela é escondida por uma senha do celular, por uma caixa, certo? Onde as pessoas não podem acessar. Nós só escondemos coisas se elas são muito valiosas ou muito vergonhosas. Deus está dizendo: esconde os meus mandamentos. Porque se você esconder meus mandamentos, eles viram seus. Eles têm para você valor. E se meus mandamentos tiver para você, e aí é mandamento mesmo, pega lá os 10 e manda bala neles. Entendeu? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe, não cobice nada do próximo, não mate, não roube. É isso aí mesmo. E isso eu faço o quê? Aceito? Não. Não. Isso eu escondo. Por quê? Porque me traz vergonha? Muito pelo contrário. Eu escondo porque é valioso. E por que eu tenho que esconder? Porque tudo aquilo que eu escondo eu não quero que ninguém roube. Então eu não quero nenhuma conversinha de um professor de filosofia numa universidade. Eu não quero nenhum desenhozinho, nenhuma novelinha. Eu não quero nenhum teólogozinho, certo? Que sabe muito menos do que pensa saber, sendo capaz de roubar
o mandamento do Senhor do meu coração, da minha vida. Se aceitar e se esconder contigo os meus mandamentos, vamos lá, porque é muito conteúdo, eu estou só no 1, para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Olhe bem, vamos lá. Então, para que eu vou reconhecer que eu sou filho? Então eu sei quem é que está falando comigo, meu pai. Você quer olhar para Jesus e dizer: qual pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Um pão lhe dará uma? Então Jesus, Deus está dizendo, o pai está dizendo aos filhos: olha só, se você aceitar minhas palavras, o que não é fácil de aceitar, não é fácil aceitar não, porque muitas coisas que o pai fala, nós não estamos a fim de obedecer, nós não estamos a fim de aceitar. Parece que são limites, certo? Que não vão trazer nenhum prejuízo para nós. Foi assim desde o início. Se esconder o mandamento no coração, para fazer atento. Para que eu faço isso? Para me fazer atento. Atento. Simples como a serpente, ou simples como as pombas. Não, vamos lá. Me ajude aí, que até eu me perdi. Prudente como a serpente e simples ou sem maldade como as. Você nunca na vida vai pegar uma cobra distraída. Nunca você vai pegar. Atenção, atento, atento, atento. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe mais ou menos o que é isso. Sempre alerta. É ou não é verdade? Sempre alerta, o tempo inteiro. Ele diz, para que você se faça atento, o teu ouvido para quem? A sabedoria, Inclinado o teu ouvido e o teu coração ao entender. Vai para o 3, para a gente adiantar. E agora, você ora por quê? Olha só. Qual é a pauta da sua oração? Olha o que ele está dizendo, que o indivíduo que vai precisar pouco da misericórdia de Deus para a vida nessa terra, certo? Olha o que ele tem que fazer. Ele tem que aceitar, esconder os mandamentos, estar atento à sabedoria e o entendimento, e suas orações não é para carro, não é para casa, não, é para entendimento. Em algumas traduções, conhecimento e inteligência. Vamos lá. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que vocês, lógico que eu estou trazendo de uma forma bem simples. Inteligência é a capacidade que uma pessoa tem de aprender. Se você ensina uma pessoa e ela pega o ensino com rapidez, ela é uma pessoa inteligente. Se ela tem conhecimento de muitas coisas, ela é considerada uma pessoa culta. O que é cultura? Cultura é a quantidade de informação que uma pessoa tem. Note que a Bíblia está dizendo, olhe só, eu vou precisar de reconhecer que sou filho, de aceitar as palavras, de esconder os mandamentos e de estar atento à sabedoria. E sabe o que é interessante? Tem um ditado que diz que a sabedoria está onde? Nas praças. Sabe onde está a sabedoria? Nos 54 anos de casado. Quem vive perto deles, provavelmente, deveria se sentir muito habilitado a se casar para ter um casamento longo. Bom, mas a minha área não é essa, não é casamento, eu sou solteiro, eu estou em busca de formação. Então tá bom. A sabedoria está exposta
Porque enquanto inteligência é a capacidade de aprender, cultura é a quantidade de informação que eu tenho, sabedoria é como eu utilizo toda essa cultura que adquiri com inteligência para tornar a minha vida mais agradável. Por isso que o sábio tem uma boa vida e o tolo tem uma vida ruim. Por isso que o sábio sabe que não leva nada daqui e o tolo pensa que quanto mais tiver aqui, mais importante que os outros ele é. E sabe onde está isso? Na oração. Se você clamar para ter entendimento, por inteligência, você clamar a sua voz, eu não quero clamar a voz por inteligência, eu não quero clamar a voz por conhecimento, eu não quero parar para ouvir os mais velhos, eu não quero parar para olhar e ver, certo, o que os outros, não. Eu não quero ler um livro de um cara experiente. O cara levou 50 anos para escrever um livro. E você pode pegar a experiência que o cara levou 50 anos e pegar tudo em uma semana e as pessoas não leem nada. Pare e pense. E o clamor, não estou dizendo que nós não temos que acionar o Senhor, não, para a misericórdia dele vir corrigir, porque de vez em quando a gente faz besteira. Mas tem gente que vive de misericórdia e de misericórdia. Ela pega essa primeira misericórdia que se renova a cada manhã, que deveria ser usada para a salvação, e coloca para as burrices, para as besteiras, para as escolhas erradas que fazem. Então todos os dias, o que a vida dela precisa? De uma borracha. No final do dia, para apagar tudo que ela fez de errado durante o dia. Sabe o que vai ter escrito a respeito dela? Nada. Porque o que escreveu de manhã, Deus tem que apagar de tarde. E é assim que funciona. Então ele está dizendo: se você clamardes por entendimento e por inteligência, alçar a sua voz, verso 4. Aí, como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurardes. Como é que você procura um tesouro escondido? Ô gente, ó, tinha um tesouro lá na subida da serra. Vão! É assim que você procura? Como é que você faz? Aí, gente, valeu, tô indo. Vai não, tá cedo, não, tem que ir. Vai fazer o quê? Não, vou dar um pulinho ali que eu vou. Amanhã eu volto. Sim ou não? Se o que está escondido é um tesouro, você vai sair falando que lá tem tesouro? Não. Mas pastor, isso não é egoísmo. Fica tranquilo, porque lá tem tesouro para todo mundo. Você só tem que achar o lugar que ele está. Entendeu? Você não pode pegar meu tesouro, eu não posso pegar o seu. Você é que pode não ir buscar e ter uma vida medíocre, uma vida dolorosa. Certo? Ele está dizendo: como a prata a buscares, certo? E como tesouros escondidos a procurardes. O último versículo. Então, você vai entender o quê? O que você vai entender? O temor do... E acharás... Deixa eu falar uma coisa para você. O cara que encontra aquilo ali, ele vai bem em todas as áreas da sua vida. O que ele está dizendo é só voltar. Volta o texto para mim, por favor, que eu estou terminando. Ainda tem 20 minutos. Volta no verso 1 para me fazer um. Diga assim: eu sou filho. Nem sempre gosto das palavras de Deus. Fala. Verdade, ou não é? Às vezes você está olhando no WhatsApp assim, ó. Alguém fez uma fofoca. Dá uma vontade de dar um... Só assim uma incrementada. E aí Deus fala: você não é fofoqueiro. Você fala: eu sou. Sou sim, eu sou que não sabe.
Sou. Certo? Bom, eu sou filho, nem sempre aceito. E não precisa aceitar também não. Pelo menos aceitar na conotação. Vamos lá para Jesus. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos. Aí chamou o primeiro filho e falou: meu filho, olha, lá nós estamos colhendo as coisas lá na nossa terra. Faz o seguinte, dá um pulinho lá e ajuda o pessoal que está colhendo, tá bom? O que o filho falou? Vou, estou dentro, já estou indo. Ele foi. O pai chamou o outro e falou: meu filho, ó, os trabalhadores estão trabalhando lá, faz o seguinte, dá um pulinho lá e ajuda os outros. O que ele falou? Não vou. Mas ele, qual dos 2 aceitou? Então, você não é obrigado a dizer que aceita. Você só tem que aceitar. Não quero obedecer. Tá bom, eu vou. Mas eu não quero. Entende? Entendeu? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Não me olha com essa cara. Você sabe muito bem quando acontecem as coisas. Certo? Que você não quer, porque aceitar não é sempre Mas por que você acaba fazendo? Porque os mandamentos deles estão onde? Escondido. Onde? Aqui, ó. É ou não é? Dá vontade de você não obedecer, aí quem vem? Os mandamentos, olha. Aí você começa a colocar: não matarás, honra o teu pai e a tua mãe. Note que honrar pai e mãe é tão difícil que tem que ter até promessa. A Bíblia instrui tudo certinho, está lá, ó. Satanás e a mulher, olha o que a Bíblia diz: resistir o diabo e fugir da mulher. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pensa num bicho perigoso. Mulher, é uma verdade, é mais perigoso que o diabo. As mulheres estão rindo dela mesmo, legal. Foi só para... Você consegue entender? Está lá, ó. Esconde contigo, está escondido. Por que eu obedeço? Porque tem algo que está dentro de mim. Às vezes eu nem estou afim de obedecer, mas eu obedeço porque está dentro de mim. Deus colocou. E Deus vai ser honrado por aquilo que está dentro de mim, porque está escondido, ninguém está vendo. Não é se você está afim ou não, é se Deus está escondido dentro de você na palavra dele. É se a palavra dele está lá dentro. Sua mulher não está, seu pastor não está, seu patrão não está, seu pai não está, não tem ninguém lá. Quem tem é Deus, porque ele é seu pai. Está escondido dentro de você. Posso ouvir um amém? Amém. E voltei até a pregar tudo de novo, porque o tempo estava sobrando. E para caçar o que? Sabedoria. Sabedoria tem a ver com qualidade de... Todas as vezes que você vê um sábio, o cara vive bem. Se ele tem muito, ele vive bem. Se ele vive pouco, ele vive bem. Tem sábio vivendo com pouco, tem sábio vivendo com muito. Tem tolo vivendo com pouco e tem tolo vivendo com muito. O sábio, certo? Com pouco ele é feliz, sim ou não? E o sábio com muito, ele vive feliz, sim ou não? O tolo com pouco vive ruim, sim ou não? E o tolo com muito também vive ruim. É esse estilo de vida. Ô gente, posso te trair? Não. Pode não. Mas eu sou bom, eu estou vendo. Mas não quero não. Coração sábio, atento, certo? Para aprender sobre... Último versículo. Agora é para terminar mesmo. Então entenderás o temor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá na Bíblia. E você vai achar o conhecimento de quê? De como ganhar dinheiro, Silvio Santo. Em como fazer 10 milhões num curso do coach. Em como ter o conhecimento de... E aí a Bíblia diz
conhecei e prossegui em conhecer quem? O Senhor, a Deus. Todos os dias, conhecei e prossegui em conhecer. Cada dia que você conhece, fica mais fácil. Quem aqui é casado há muito tempo, você chega em casa, olhou para sua mulher, você já sabe. Tá bom, tá ruim, tá chateado, tá com dor de cabeça. Os meninos fizeram bagunça, gastou demais, vai vencer o cartão. Seu marido chegou, só olhou, você já sabe. Olha, já vem outro para cima de mim hoje, ó. Oh, meu Deus, dá livramento desse negócio. Não é? Ou então está irritado, está isso, está aquilo, está aquilo outro. Por quê? Porque à medida que a intimidade vai aumentando, você nem precisa falar mais. Você já ouviu a Bíblia dizer que antes que a palavra chegasse à boca, Deus já sabe. O que é isso? Isso é uma definição de intimidade, não simplesmente de soberania.